amo de verdade e de paixão essa palavra, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. A parte apenas A do versículo seguinte, que diz: tendo dito isto, Jesus foi levado às alturas, enquanto os apóstolos o olhavam. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de ir para os céus. Mensagem quente, urgente e profunda aos nossos corações. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Inclinemos as nossas cabeças nesse momento. Peçamos para que a voz do Espírito Santo fale conosco. Não seja eu, mas seja o Espírito de Deus. Convém que eu diminua e que Cristo cresça nessa noite. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Espírito Santo, tu que desceste e revestistes aqueles homens de poder, desce essa noite e reveste a tua igreja desse poder, dessa ousadia, para que o teu nome seja conhecido. Usa-me a mim, Senhor, como instrumento da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Nada sou sem ti nada posso fazer. Por isso te dou completo lugar essa noite, 100% para o Senhor, para que tu fales aos nossos corações. E em nome de Jesus eu já te agradeço por me dar a honra de ser vaso teu essa noite. Em nome de Jesus, receba essa palavra que o Senhor quer falar com você essa noite. Mas antes de se assentar, quem está de pé, olhe para o seu irmão e diga: fique atento e ouça a voz de Deus. Podeis assentar, amém? No Antigo Testamento, os homens recebiam o poder de Deus de forma específica e alguns apenas recebiam. Esse poder não era dado a todos, mas para alguns homens e algumas mulheres que davam lugar e que o Espírito Santo vinha e usava eles em uma missão específica. Mas no Novo Testamento a situação muda. Em Joel 2:28 é predito essa profecia por Jesus, de que o seu Espírito seria derramado. Ao profeta Joel foi profetizado, e depois disso, no capítulo 2, versículo 28 do livro de Joel, está escrito: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos, as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse revestimento do Espírito Santo foi predito no livro de Joel, que agora não seria mais um revestimento específico na vida de alguns homens, de algumas mulheres, que seriam ali usadas numa missão, mas seria derramado sobre toda a carne. Olha que maravilha! Esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está no meio de nós essa noite, e ele quer nos revestir de poder. Toda carne pode receber esse poder. Não paga, ninguém precisa pagar R$1 por ele, ninguém precisa se matar por ele, porque já morreu Jesus. Então esse Espírito, ele é dado de graça àqueles que invocam, que buscam e esperam e aguardam a grande vinda do Senhor, que é o grande e terrível dia em que toda a terra há de confessar, querendo ou não, Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Hoje, mesmo nós tendo aqui essa liberdade religiosa, muitos não confessam Jesus como seu Senhor, não declaram Jesus como seu Senhor, e de forma tão simples esse poder de Deus é concedido àqueles que buscam viver para o Senhor. E que poder é esse?
Esse poder, sim, que a própria irmã Lene cantou aqui essa noite. Os dons, os sinais fazem parte desse poder? Fazem. Mas o maior poder e característica na vida de um cristão é anunciar a mensagem de Deus. Por que eu digo isso? Em Pentecostes, quando Jesus, antes de subir aos céus, disse aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder e depois saírem testemunhando, é porque o poder que eles receberiam teria como característica mais precisa e mais vigorosa o ir, o testemunhar. É por isso que em Coríntios 13 diz que todos os dons passarão, né? Mas o amor que é Jesus, não passará. Ele prevalecerá. Então, não adianta nós simplesmente querermos dons. Nós temos que querer o fogo do Espírito do Senhor, que nos leva a testemunhar o seu poder, a termos uma vida que testemunha a grandeza do nosso Deus. É esse o maior poder, é testemunharmos a grandeza do nosso Deus em nossas vidas, em nossa maneira de viver. Pensem bem comigo, depois que os discípulos receberam ali a visitação do Espírito Santo, apareceu como que línguas repartidas de fogo sobre suas cabeças, no dia de Pentecostes, e alguns ali ouviram falar em suas próprias línguas. Os discípulos começaram a falar várias línguas estranhas, mas aquelas línguas estranhas que eles falavam não tinha nenhum outro motivo maior do que anunciar a povos que estavam naquele lugar que falavam outras línguas. E só dessa forma, eles recebendo o dom do Espírito Santo, da variedade de línguas, aqueles homens de outros países conseguiriam viver e ouvir o Evangelho. Então o Espírito do Senhor veio com o seu poder, revestiu aqueles homens, e aqueles homens, cada um falava numa língua diferente, sem ser um douto em línguas, sem ter estudado idiomas. Eles falavam e aqueles outros homens compreendiam e diziam: mas como? Como eles estão falando nas nossas línguas? Esses homens, um era pescador, que eles viam que estava lá pescando. O outro era um coletor de impostos. O outro era um Zé Ninguém. Como aqueles homens de repente falavam em línguas e mais línguas, falando do poder de Deus, testemunhando o poder do Evangelho na língua daqueles homens. Foi para isso que o Espírito do Senhor distribuiu aquele dia variedade de línguas. Muitas das vezes nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, queremos falar em outras línguas, mas não compreendemos. A gente acha que o batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas, mas não é não. Porque quando o Espírito Santo visita o homem e a mulher, a maior prova é esse homem e essa mulher ser cheio do poder de Deus e querer anunciar, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Essa é a grande característica de quem é batizado com o poder do Espírito Santo. Você pode falar 1000 línguas, mas se sua vida for uma vida apática, sem o poder de Deus, as pessoas não vejam Jesus em você, as pessoas não vejam uma mudança de vida em você, o seu batismo com o Espírito Santo, a sua visitação com o Espírito Santo está meio contraditória, porque o Espírito do Senhor promove movimento. Glorificado seja o Senhor. Então muitas pessoas não conseguem a variedade de línguas, mas são pessoas que anunciam a palavra. São pessoas que gostam de falar de Jesus. São pessoas que gostam de servir. São pessoas que têm o Espírito de Deus e vivem esse ter do Espírito Santo de Deus, não só de palavras, não só de teorias, mas levando a outra vida uma esperança, levando a outras vidas expectativas boas, levando a outras pessoas uma esperança em Cristo Jesus. Assim, essa pessoa, mesmo não orando em línguas, eu quero dizer esta noite, ela está sim cheia do Espírito Santo. Você quer receber o poder de Deus e orar em línguas? Ele diz que Ele dá a todos aqueles que o pedem. Mas o poder do Espírito Santo na sua vida não se caracteriza simplesmente pelos dons que você recebe, mas pela vida que você passa
e anunciar. Assim que Pedro terminou ali o movimento de Pentecostes, a primeira coisa que Pedro fez, nós vemos no mesmo capítulo da descida do Espírito Santo, Pedro começou a pregar. E aí diz que a pregação de Pedro, você acha que foi aquela? Irmãos, olha, Jesus veio porque Ele quer curar sua alma ferida. Jesus está aqui porque Ele te ama tanto. E Jesus, Ele... Não, a pregação de Pedro foi de arrependimento. Vocês mataram Jesus. Jesus, o Salvador dos homens. Jesus, o Salvador da humanidade. Depois vocês leem no capítulo 2. Pedro pregou a palavra de Deus, gerando naqueles homens arrependimento e mudança. Pedro não quis ganhar vidas, meu irmão, passando a mão na cabeça, dizendo, não, tá certo, você vive do jeito que você quiser, mas venha Jesus, vinde como estás. Você pode vir como está, mas o evangelho é evangelho de arrependimento, é evangelho que gera mudança. O Espírito do Senhor, desde Gênesis, lá no início, diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor se movia. O Espírito do Senhor é movimento. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Nós, como verdadeiros cristãos, podemos sim estar com o Espírito Santo e muitas das vezes estarmos apáticos, estarmos passando por adversidades, lutas. E aí é um momento de nós pedirmos ao Espírito Santo que venha sobre nós novamente, renove nosso ânimo, renove nosso vigor, nos revista do seu poder novamente, para que possamos estar de pé, porque o Espírito do Senhor é movimento. Diga isso para o seu irmão. O Espírito do Senhor é movimento. E Ele quer te tirar da inércia. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Olha que honra. Você imagine, pense comigo, o Espírito de Deus, do Todo-Poderoso, o Criador do Universo, quer habitar em mim e em você. Quando eu entendi essa palavra, eu fiquei tão impressionada de eu pensar que Jesus estava me chamando. Eu lendo, eu nem crente eu era, e eu lendo ali Atos dos Apóstolos, e eu mais recebereis poder quando descer. Rapaz, poder, o negócio está bom aqui. Peraí, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cara, eu imaginava que o Espírito Santo não descia assim facilmente sobre a gente, não, porque a gente, sei lá, é tão pecador. Não, mas o Espírito do Senhor, Ele desce sobre vós e te transforma numa testemunha. Aí eu fiquei impressionada. Aí depois, quando eu vi em Jerusalém, era uma revista de escola dominical, aí dizia Jerusalém, a sua casa, a sua parentela, Samaria, a minha cidade. Gente, eu não anuncio Jesus. Aí caiu assim uma ficha. Como é que eu digo que eu sou cristã e eu não anuncio Jesus, e eu não tenho o poder do Espírito Santo? Aí eu comecei a dizer, como é que eu estou indo para a missa? Digo que tenho Deus, que acredito em Deus. Vou na quarta-feira de cinza, lá aqui nas Frecheiras. Passava, era junto com o padre lá, era cinza, benzendo o povo. E a minha mãe fazendo novena, mês de maio eu toda de branco. Mas como que eu não anuncio Jesus? Como que eu não tenho esse poder do Espírito Santo? Aquilo foi provocando em mim uma mudança. Que negócio de roupa branca o mês todinho. Mas não falo para ninguém que Jesus morreu por ele, que Jesus quer mudar a vida dele, que Jesus quer transformar ele, que o Espírito Santo quer fazer um milagre na vida dele de transformação, de movimento. Não, está errado, isso está errado. E aí eu fui atrás da minha prima crente, aí ela começou a me explicar e ela disse, você pode receber esse poder do Espírito Santo? Eu falei, posso? Pode. Você vai começar um jejum, e na hora de entregar seu jejum, você vai chamar Jesus, Jesus, Jesus no teu quarto. E eu fiz isso. Eu comecei a saber nem direito o que era jejuar, porque o jejum do católico é a pão e água, né? A gente come pão o dia todo e bebe água. Faço nem fome, porque está comendo pão, né? Pelo menos era assim o meu jejum. O jejum de carne, né? Na quaresma. E aí eu fiz isso. Quando eu cheguei
completei 7 dias com muito sofrimento, jejuando, até 6 horas da tarde, sem comer nada. Na época nem beber água eu bebia. Quando foi no 7º dia, eu me ajoelhei. E eu falei só Jesus, 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 Jesus. Meus irmãos, minha língua deu uma enrolada. E veio umas palavras na minha mente diferentes. E aí eu comecei a ler aquelas palavras como se fosse um livro. E as palavras eram Yeshua e Yamashia, Yeshua e Yamashia, Yeshua e Yamashia. Eu falei, Jesus Cristo, agora pronto, estou no terreiro de macumba, meu Deus, chamei, foi coisa ruim. Eu pensei, meus irmãos, porque tem, né, aquelas palavras de espiritismo, né, que dá uma lembrança. Então eu fiquei, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí corri para minha prima, pelo amor de Deus, eu estava chamando, era coisa ruim, mulher, eu comecei a falar Jesus. Quando eu vi, estava falando as palavras que eu não entendia. E aí ela começou a se alegrar. Não, mas eu acho que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, mulher, eu não acredito não. Eu recebi o poder, eu recebi, pois eu vou ter que anunciar agora. Sim, vai ter que anunciar. Eu falei, pois pronto. Agora eu virei testemunho de Jesus e aquilo me gerou um movimento. E eu mesmo na renovação carismática católica, além dessa época aí também, né? Também experimentou o batismo no Espírito Santo, ainda católica. Um monte do grupo EFEC, todos ali ainda católicos, experimentaram de receber o poder assim forte de Deus. E aí depois disso eu fui ser freira, fui para o convento, cheia de poder. Eu falei, vou anunciar agora, não quero mais nada não, quero mais nem casar. O negócio agora é anunciar que Jesus está voltando. Eu não quero mais saber. Aí me mandei, fui para Areia, Paraíba, da congregação franciscana de Dilling. Cheguei lá, eu falei, aqui eu só encontro santa. Pronto, juntei, agora eu me santifico e pronto, minha filha, aqui é só Deus na minha vida. E aí me mandei, a Madre Superiora foi conversar comigo, me levaram lá nas consagrações, eu vendo as irmãs consagrando, fiquei um tempo com as noviças. E aí um dia a irmã falou assim, irmã, vamos ali comigo fazer umas compras. Eu falei, vamos. Aí fomos lá em João Pessoa. Quando nós chegamos, um homem disse assim, irmã, aqui irmão, estou lendo aqui a Bíblia, eu achei tão interessante isso aqui, eu estou preocupada. Aí ela disse, o que, meu irmão? É sobre Jesus voltar. Que negócio é esse? Jesus vai voltar e eu estou vendo aqui tanta coisa que vai acontecer. Irmã, meu filho, não tem tempo agora não, peraí que nós já estamos correndo. Eu falei, quer dizer que eu vou virar santa para comprar linha de crochê e fazer roupa? Não, aí aquilo me ficou triste, aí quase que eu voltava, peraí que eu vou falar para ele. Como eu estava de carona, eu entrei no carro da irmã do convento e nós fomos. Aí nós vamos fazer, você vai ficar responsável pelo menino de rua, aqui junto com a irmã tal. Eu falei, eita glória, menino de rua? Aleluia, agora eu prego, agora eu testemunho. Irmãos, meninos da rua do convento, que morava na rua do convento. Tudo tinha pai, tudo tinha mãe. E aí eu falei, Senhor da glória, todos indo para a missa. E aquilo foi me gerando uma tristeza. E aí eu conversando com uma irmã que foi muito usada por Deus, minha prima. Era um dos motivos que eu estava lá. Ela trabalha numa tribo indígena. E eu queria ir para lá, para a tribo dela, Oiapoque ao Chuí. Uma fica em Chuí e a outra em Oiapoque. E ela olhou para mim e disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ué, irmão, eu vim anunciar. Eu vim servir a Deus. Você não vê o tanto que eu tenho vontade de servir a Deus? Ela falou, eu sei, eu vejo isso em você. Mas eu acho que você pode servir a Deus sendo crente, casada, com o homem de Deus do seu lado, sendo missionária. Eu falei, e existe isso? Existe. Aqui a vida é muito diferente. Aí eu falei, eu estou percebendo mesmo. Pois, irmãos, eu voltei do convento e fui para Brasília, para a casa do meu tio, que tinha se convertido, que inclusive eu tinha sido uma pessoa que tinha evangelizado ele. Aí ele se converteu, estava na igreja, e eu fui logo para um encontro na casa dele. E aí o meu tio começou lá pregando e tal, e aí eu, oportunidade, fui lá, dei uma mensagem também aos irmãos. Nossa, essa sua sobrinha, ela é muito ousada. Ela é crente há quanto tempo? Ele, não, ela ainda não é crente. Mas eu já estava cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. Que independente da religião, o Espírito Santo visita. E ele gera movimento. E ele gera mudança. E ele incomoda. E ele transforma. E ele tira você de um lugar e põe outro. E ele age na sua vida. E ele arrepanha vidas. Ele traz você ao movimento que ele quer que você viva. Mas o que eu quero
noite é que você precisa dar lugar a esse Espírito Santo para agir na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E é um altar que deve arder continuamente. A minha fé de ontem não serve para hoje, a minha fé de hoje não serve para amanhã. É todos os dias acendendo o fogo do meu altar, buscando o poder do Espírito Santo, buscando a força do Onipotente, buscando esse revestimento. Pouco tempo depois, para concluir, eu fui batizado nas águas para a honra e glória do Senhor. E para eu ser batizado nas águas, eu acho tão bonito dizer isso, porque eu acho assim, às vezes Deus nos pede renúncia, para que nós tenhamos uma vida de qualidade no seu reino. E a minha mãe disse: você está vindo para comemorar o seu aniversário de 18 anos? Ou você quer a festa ou você quer um carro? Eu falei: nenhum dos dois, eu quero uma coisa. E ela disse: o quê? Ser crente, me batizar, descer nas águas. Passou quase 5 minutos do outro lado do telefone, em silêncio, porque tudo que ela queria que eu não fosse era crente. Minha mãe era muito católica. E aí ela disse: então você já está dando da ponta do seu nariz. Seja, mas você perdeu o carro e perdeu o seu aniversário de 18. E eu disse: oh glória, eu vou ser crente, eu vou servir a Deus, eu vou ser testemunha. E para a honra e glória do Senhor, eu me tornei uma testemunha. E o mais bonito que eu acho, que essa chama de missões na minha vida, ela arde desde o início. Teve momentos na minha vida cristã que eu passei por muitas lutas e tribulações, que eu mal orava, que eu mal buscava, eu rastejava na presença de Deus, mas meu coração ardia no desejo de testemunhar o poder de Deus na minha vida, o poder de Deus nas Escrituras, o poder de Deus sobre todo mundo, porque, meus amados e queridos, passarão os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Oh, louvado seja Deus. E aí, lá em casa a gente faz o devocional. E aí eu perguntei assim: cada um põe um papelzinho dizendo o tema que você quer que estude. Aí a minha filhinha pegou: eu vou colocar o meu, tá, mamãe? Eu falei: coloque. Eu falei: será o que ela vai colocar, né? Porque nossos filhos refletem um pouco de nós, né? Aí ela pegou o papelzinho, botou lá, e o que foi mesmo? Missões. Olha que coisa linda. Porque ela ouve, gente, elas veem o quanto que eu amo isso aqui. Eu amo missões, eu amo servir ao Senhor, fazer esse movimento acontecer, de que outras pessoas entendam que nações precisam de nós orando por elas, que famílias aqui do lado da nossa casa precisam da nossa vida testemunhando o poder de Deus. A tendência é que o amor do mundo se esfrie, mas se eu e você manter a nossa chama acesa, a gente vai poder levar ao oprimido em dias difíceis amor e alegria. Pessoas que não têm esperança, milagres para aqueles que precisarem de milagres e o Senhor quiser fazer, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Aí eu queria pedir a irmã que desligasse a luz rapidinho aqui da igreja para eu encerrar a mensagem, porque eu vou encerrar mostrando para vocês o que é só uma lamparina ligada na escuridão. Seu bairro pode estar escuro. Aí você, como luz, ainda que seja que você se considere tão pequeno, você ilumina. Aonde você for, essa luz é você iluminando a sua rua, a sua casa, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, os 4 cantos da terra. Agora, se eu apagar essa luz, ou se eu escondo essa luz, que esse poder
Quem acende essa lamparina é o Espírito Santo. Ele que vai te encher da luz forte dele. E aí, se você apaga essa luz, olha, o que vai acontecer? Você apaga, você deixa se apagar, você deixa um vento forte, uma tribulação vir, ó, apaga a sua luz. Que esperança haverá? Que esperança haverá? Agora você imagine um monte de lamparinas, um monte de luz. Ligue a luz, irmão. Um monte de gente sendo luz no bairro, na cidade. Como é que vai ser isso? Quem estiver perdido vai saber retornar, porque o caminho está iluminado. Quem estiver em trevas vai ver luz em você, porque você é a luz. E ainda que você se julgue tão pequenininho, aonde eu botei a lamparina, dava para eu ver tudo que tinha ao redor. O lugar onde você estiver, você vai fazer diferença. E através da sua luz, você vai impactar e iluminar todos os lugares que você quiser. Esse é o poder do Espírito Santo essa noite sobre a minha vida e a sua vida. Se levante nesse momento. Vamos nesse momento louvar com a Lene e o Neto. E vamos pedir ao Espírito Santo que faça arder em nós a chama do poder que há no seu nome. E o poder do Espírito Santo te envolverá, me envolverá, e sairemos daqui revestidos dessa luz para testemunharmos o poder do nosso Deus. Aleluia. Também ser usado pelo Senhor nesta hora. Mas se o dom que você tem, você ainda não recebeu nenhum dom, receba agora, busque agora um dom do alto. Pode não ser o de variedade de línguas, mas é o dom de ter ousadia, de levar a palavra, de ter discernimento, de ter uma palavra de sabedoria para uma pessoa aflita, de ter uma palavra de verdade, uma palavra de discernimento para alguém que esteja confuso. Mas não saia daqui sem receber o poder de Deus, o talento do Espírito Santo, ou o fruto dele na sua vida, porque a árvore boa ela é caracterizada pelos frutos do Espírito de Deus. É a árvore de Jesus. Seja agora visitado por esse poder. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Cada um agora do teu poder, Espírito Santo. Derrama, Senhor, reveste, Senhor, da tua ousadia, Senhor, da tua vida, Senhor, onde quer que ela for, Senhor, que ela seja cheia do teu Espírito, que ela seja uma tocha nas tuas mãos, Senhor, uma tocha viva, uma tocha acesa, meu Deus, anunciando, meu Pai, o teu poder, anunciando vida onde tem morte, anunciando transformação. Casal, Senhor, Senhor, são novas, Senhor.
do teu Espírito Santo. Faz eles terem uma nova experiência contigo, Senhor, adorado. Juntos, meu Deus, no ministério. Juntos, meu Deus, com os teus dons, com o teu poder, Espírito Santo. Se revela essas jovens, Espírito Santo. Se revela a elas, Senhor. Derrama o teu poder, a tua unção, Espírito Santo. O teu fogo acende a chama da fé, a chama da esperança, a chama de um novo encontro. Oh, Espírito de Deus, eu creio na revelação profunda do Senhor nessa geração. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor fará novo, Senhor, na tua geração, Senhor. Que o teu Santo Espírito vai curar feridas, que o teu Santo Espírito vai fazer andar em novidade, que o fogo do teu Santo Espírito vai queimar tudo que o diabo quer semear, para separar, para impedir. Que o teu Santo Espírito queime agora, que esse Natal, Senhor, seja visitado com o teu poder, no seu lar, na sua vida, em nome de Jesus, Espírito Santo. Creia com teu fogo sobre as vidas aqui essa noite, sobre a nossa nação, Espírito Santo, sobre o nosso Brasil, Espírito Santo. Sopra o teu fogo nessa nação, levanta homens e mulheres cheios de ti, avivados, proclamadores do teu evangelho, autoridade, cheios do teu Espírito, reconhecimento do teu senhorio. Em nome de Jesus, faz uma mudança nessa nação, Senhor. Faz uma mudança nos quatro cantos dessa terra, Espírito Santo. Derrama tua luz, derrama teu fogo, teu poder. Aleluia, levante suas mãos agora nesse momento. E caia a tua graça. Oh, Espírito Santo, tu podes vir com fogo, mas tu também podes vir com brisa sobre sopra, Espírito Santo, sobre os corações e mentes aqui nesse momento. O teu poder, o poder do Altíssimo, que é o teu poder, Espírito Santo. Visite a tua igreja, visite os quatro cantos desta terra.